Saravá Jogo de Dama, saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá pandemia no mundo inteiro, saravá pega para capar no mundo inteiro, saravá socorro no mundo inteiro, está tudo muito confuso, está tudo muito tumultuado, e esse espaço aqui do Jogo de Dama JDD, a gente oferece esse espaço exatamente para debater essa confusão que a gente está assistindo no planeta todo, de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, né? Na tentativa de trazer vozes com olhares diferentes do que a mídia tradicional. E é por isso que eu sempre convido as pessoas, não deixem de divulgar, acompanhar, curtir os canais independentes. É da maior importância, aquele joinha que você dá, aquele curtir que você dá, é da maior importância, faz muita diferença em todos os canais. Então, podendo estar aqui presente, a gente tem vídeo quase todo dia, vem aqui, deixa seu joinha, assiste os vídeos, e aos que puderem contribuir, a gente pede uma contribuição livre, né? Não tem limite, qualquer quantia é bem-vinda, a gente oferece o nosso Pix, que é o 129.307.188-97, e vamos ao que viemos. Hoje a gente vai falar com um pedaço do mundo que está lá do outro lado, mas está muito aqui dentro, tem muita importância aqui no Brasil. A gente vai falar com a querida militante que está lá em Zurique, Sandra Uresti. Sandra, saravá, bem-vinda. Ela é representante do Comitê Internacional pela Democracia, lá em Zurique. Sandra, saravá. Bom dia, querida. Muito prazer, muita alegria de estar por aqui. Muito obrigada a você, Niobe, pelo convite. Obrigada a vocês que vão assistir, que estão assistindo a gente e que contribuem também com as perguntas, com os comentários e com o joinha, que é muito importante para nós. Sandra, o que é o Comitê Internacional pela Democracia? Quando a gente fala Comitê pela Democracia, sugere-se que a democracia está em risco. Obviamente, isso vem sendo discutido, né, desde as jornadas de 2013, se estamos ou não numa democracia, o que aconteceu com a nossa democracia, o que está acontecendo com a nossa democracia. E nesse momento, né, que o mundo inteiro discute pandemia, que o mundo inteiro discute queimadas na Amazônia, que o mundo inteiro discute, né, as questões ambientais tão graves que vem acontecendo, fica essa questão sobre a democracia. Qual a importância dessa discussão neste momento? Qual é a urgência dessa discussão nesse momento? O nosso comitê, ele nasce como fruto dessa resistência, né, e da luta pela democracia no Brasil. Exatamente essa democracia, que é uma palavra muito pouco entendida pelo nosso povo, porque a dureza da vida que o nosso povo mais simples é submetida, sobretudo as mulheres, mães sozinhas, né, com crianças que são tudo ao mesmo tempo agora, a gente não tem tempo de ficar pensando que é democracia, porque tem outras urgências, como comer, como dormir, como cuidar, né, das crianças. Então, o comitê nasceu como fruto dessa resistência. Nós aqui fora do Brasil temos o Brasil dentro de nós, muitas não têm, mas nós temos, e resistimos desde quando começamos a perceber, em 2013, que as coisas estavam muito esquisitas, né? E nós nos juntamos, nós hoje somos um grupo bem consistente, não somos um grande grupo, mas somos um grupo consistente, consciente, qualitativo, que resiste à democracia. Voltando ao conceito de democracia, o nosso país, efetivamente, na minha opinião, aí não é a opinião do comitê, é a minha opinião, nunca vivenciou profundamente, concretamente, democracia. E o motivo principal disso é porque o Brasil nunca enfrentou os seus fantasmas, que moram ainda dentro dos guarda-roupas em todo o território nacional, e que, exatamente por isso, vivemos vários golpes, os mais recentes, desde o primeiro dia do governo Lula,
que resultou em junho de 2005. Eu já morava aqui, tá, gente? Essas histórias eu acompanho para vocês verem só. Desde 2005, o Mensalão cravou esse serpentário, né? Cravou o cultivo, foi o laboratório do cultivo do serpentário que hoje faz do Brasil o que ele se tornou. E daí, então, e o objetivo também era claro, na minha opinião, era de destruir a possibilidade de reeleição do presidente Lula, já que naquele momento ele tinha terminado de arrumar a casa e no segundo mandato ele iria colocar o país nos trilhos que colocou. E daí em diante a luta continuou. Nós seguimos construindo o Brasil feliz, um Brasil menos desigual, mas sem enfrentar os fantasmas. Os fantasmas, por exemplo, da segurança pública não foi enfrentado, né? O fantasma do encarceramento, da indústria do encarceramento não foi enfrentado o apoio aos companheiros petistas que foram envolvidos injustamente e ilegalmente no Mensalão. Por isso nós carregamos hoje a luta do companheiro Pisolato, do companheiro Dirceu, do companheiro Genuíno, do companheiro Delúbio, de tantos outros, que se a gente for dizer aqui vai passar o tempo do programa, mas enfim, são fantasmas. E exatamente por isso nós temos hoje um genocida no poder que diariamente, junto com os outros genocidas que fazem a equipe dele, anunciam diariamente que vão dar um golpe. E agora até falam nessa palavra. Pessoalmente, eu acho que não há como dar um golpe, porque nós estamos no golpe. Nós nunca saímos dele. Nós temos aprofundamentos e temos novas etapas. Mas no momento em que nós rompemos com o processo democrático, tirando a presidenta legitimamente eleita, colocando um fascista no poder, que foi o Temer, que teve a cara de pau de trocar no dia seguinte toda a estrutura e o programa para o qual ele, como vice, foi eleito, naquele momento nós não temos mais democracia. Naquele momento nós estamos sobrevivendo, resistindo e lutando, mas democracia nós não temos. Se dizem que não é uma democracia porque se pode falar que isso que eu estou falando, isso não significa nada, que a qualquer momento eu posso ser silenciada, eu posso ser presa por qualquer motivo e eu posso ser proibida de dizer o que eu acho. Muitas pessoas já foram assim, têm sido presas como modelo, como referência, como, por exemplo, recentemente o companheiro Galo, o companheiro Rodrigo Pilha, tantos outros que são silenciados e são ameaçados com processos. Enfim, nós não estamos vivendo democracia dentro daquilo que ela significa, né? Que é a gestão das instituições e do povo comandando o seu país através dos instrumentos democráticos criados para fazer esse diálogo. Não há. Sandra, você falou duas coisas, então eu tenho duas coisas que me chamaram a atenção, e aí eu tenho duas perguntas. Uma delas, na verdade, não é bem uma pergunta, é quase que uma afirmação. Acho que o conceito de democracia, com o advento da internet, ele tomou uma outra dimensão, né? E eu acho que esse conceito precisa ser revisto, realmente, daquela visão clássica, né, do governo do povo para o povo, que acabou se resumindo aqui no Brasil, pelo menos, em votar. Lutou-se muito, né, para se votar para presidente, e parece que isso isso configura a democracia. A gente votou, todo mundo votou no Bolsonaro, então ele foi eleito democraticamente, só que no meio disso tudo, o advento da internet trouxe, né, a globalização, a capacidade de penetração da internet, que abarca fake news, que abarca manipulação, que abarca meme, que abarca gente séria, que abarca ciência, que abarca tudo, trouxe um novo conceito, e aí a democracia teria que ser reconfigurada, né, nesse cenário da internet, onde todo mundo fala o que quer, né? As pessoas falam o que querem, a Terra é plana, isso se ecoa pelo planeta, e aí alguns perdem o tempo discutindo se a Terra é plana ou não é, né? Então, não é plana, principalmente a esquerda, né? Fica lá nesse debate que eu não sei aonde leva isso,
mas eu sei a quem alimenta, né? Quando a gente entra nesse debate, eu sei quem está sendo alimentado com isso. Então, assim, como é que fica esse conceito de democracia, e principalmente para essas pessoas que você falou, o povo, né? O povo, as mulheres que saem, que não têm onde deixar filho, o trabalhador que sai levando marmita cada dia mais vazia, enfim, como é que fica entender, né, os direitos dele, né, a atuação dele, a importância dele no meio dessa confusão geral? Eu te peço permissão para falar enquanto educadora, que eu sou, e a desculpa é a função que eu tenho, mas o exercício é de educadora, é a essência, cujo ex-orientador da minha vida de trabalho sempre foi Paulo Freire. Pois bem, pensando por esse prisma, aí o eixo da conversa não seria mudar ou reestruturar ou atualizar o conceito de democracia, mas seria apropriar, ajudar na apropriação das pessoas do sentido da educação política capaz de fazê-la compreender pelo exercício pessoal o que é democracia, e a partir disso, por causa da educação global, não apenas para saber o que é democracia, que por sua vez estende-se pelo exercício diário do seu fazer pessoal, que envolve a sua disciplina como ser humano, como pai, como mãe, como irmão, os espaços que são ocupados, e aí, nesse sentido, qual é o meu papel dentro do meu exercício de liberdade. E, nesse sentido, por sua vez, aparece a qualidade ou a desqualificação daquilo que se escreve nos espaços públicos hoje, chamados de redes sociais, né? Então, o processo educativo, de um modo geral e na sua essência, permite que cada pessoa seja libertária por si, pela própria compreensão do que significa a sua atividade, a sua existência dentro daquele grupo social, né? As opções que se faz de seguir nessa ou naquela direção, por exemplo, de optar pela luta da esquerda ou de optar por ser de direita e ficar parasitando ali no pé do patrão, é uma escolha pessoal, é verdade, mas ela passa pelo processo educativo de cada um, consciente ou inconscientemente. Então, para mim, a questão é essencial, tanto do uso da internet, como mesmo do uso da minha calçada, ou do volume do som na minha casa, ou da altura da voz com que eu falo com minha companheira, com meu companheiro, com minha criança, passa pela educação. E a educação aqui, minha gente, eu não estou falando de educação escolar apenas. A educação formal escolar, ela é um elemento do processo social importante, mas é essencial também a educação doméstica, a educação que a gente cultiva com o nosso pai, com nossa mãe, com nossos avós, que não foram na escola, mas que tem uma sabedoria maravilhosa, de quem a gente colhe muitas pérolas. É disso que eu estou falando. Então, a educação aqui não é apenas a formal, porque eu conheço pós-doutores extremamente mal educados e ignorantes, seguramente você também conhece, e eu conheço homens e mulheres com 80, 85 anos que nunca foram no banco da escola formal, portanto, não são vítimas do nosso desaprendizado e conservam em si pérolas maravilhosas de conhecimento que a escola da vida, a universidade da vida lhes deu, sabe? Então, assim, para mim, o ponto não é atualizar o conceito por causa das novas tecnologias, mas é usar as novas tecnologias para implementar finalmente uma educação política que nos falta, e exatamente por isso nós estamos no Brasil onde estamos. O nosso partido, eu sou petista, eu sou fundadora do PT lá em 84, na cidade de Recife, dentro do núcleo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu fui politizada, e na trajetória que nós tivemos de 14 anos de governo de esquerda no país, liderado e comandado pelo PT, faltou educação política. Por isso que o nosso povo não sabe a diferença entre Bolsonaro e Lula, pelo menos não sabia. Agora eu acho que já começaram a perceber. Sandra, a gente está... o Brasil vive, né, essa efervescência
política e sanitária de uma forma bastante confusa, né, de uma forma bastante, enfim. E a gente percebe que o país está absolutamente isolado. O governo Bolsonaro, até pouco tempo, ele tinha apoio do governo de Israel, por exemplo, ele tinha apoio do Trump, ele tinha apoio do Erdogan, e acabou que isso nem esses apoios ele tem mais, né, o governo Bolsonaro. Queria saber como é que chegam as notícias, como é que o suíço percebe o Brasil, como é que a Europa percebe, ouve, assiste o Brasil nesse momento que a gente está passando. Olha, eu estou aqui desde fevereiro de 2000 e estou há 21 anos e meio. E antes, ao chegar aqui, uma das primeiras perguntas que eu fui confrontada na família, na minha nova família, foi: você é brasileira? O Brasil é um país muito corrupto, não é? E eu disse: sim, é, e a Suíça também. E a pessoa me olhou muito assustada: mas por quê? Disse: porque o dinheiro dos corruptos brasileiros vem para a Suíça, para o UBS, por exemplo. Então, daí paramos essa conversa, nunca mais houve nada parecido na família, e houve o período em que Lula, como presidente, veio logo em janeiro de 2003 para o Fórum Econômico Mundial, que é na Suíça. Desculpem. Imagina. E dali em diante, as pessoas sempre que me perguntavam de onde eu sou, por causa dessa minha aparência que ninguém sabe, né, de onde que eu sou, então que eu falava brasileira, e as pessoas respondiam: Lula, com um sorriso grande no rosto. E vocês sabem das histórias todas que aconteceram mundo afora e de toda a articulação internacional que o Brasil fez através do governo Lula e que se tornou um país importante, ocupando um espaço que sempre deveria ter ocupado se nós tivéssemos tido essa oportunidade antes. Pois bem, a partir de 2014, quando começou a aparecer na imprensa alguma coisa do Brasil, porque é importante dizer que aqui, na Suíça e na Europa, não aparece coisa boa do Brasil, só aparece coisa ruim. O único período que apareceu coisa boa foi o período dos governos do PT. De vez em quando aparecia alguma coisa boa. A partir da derrocada e do processo de construção do golpe, da palavra mágica corrupção, Lula começou a aparecer também aqui na Europa como corrupto. E eu, particularmente, comprei algumas brigas. Eu sou filiada aqui ao Partido Socialista e tive uma conversa dura com o presidente do setorial aqui da região, porque ele disse para mim que Lula era corrupto. E nós tivemos uma conversa muito dura sobre isso. E a pergunta básica é: se você tem provas, se você tem, por favor, me passa, porque a gente está precisando delas lá no Brasil. Aí já cala de cara. E depois de 3 anos, eu fui convidada pelo partido a fazer uma palestra em alemão, tratando do que aconteceu com o Brasil. Isso foi em junho de 2019, depois dos 6 primeiros meses de governo do Bolsonaro. Pois bem, respondendo para a pergunta agora mais objetivamente, qualquer pessoa comum, simples, que me encontra, pergunta para mim o que aconteceu com o meu país e como nós conseguimos eleger esse sujeito. Sujeito mesmo, o nome sequer é dito, esse sujeito que dirige o país hoje. Então, é de vergonha. Eu não tenho vergonha porque eu luto desde o primeiro momento contra ele, nunca deixei de lutar. Eu não tenho nenhuma vergonha. Eu acho que nosso país está vivendo uma situação difícil, mas aí, voltando à situação de educadora, tudo é um processo educativo. A gente tem aprendido enquanto esquerda, e nosso povo simples também. E eu acredito no nosso povo, eu acredito no nosso país. Por isso luto, e sei que a gente está se fortalecendo com toda essa dor, infelizmente. Não precisava. Mas se a gente está saindo maior do que a gente entrou nessa confusão, e eu espero que a gente aproveite as próximas oportunidades para fazer valer a nossa cor, a nossa miscigenação, a nossa força de resistência e luta, que a gente é conhecido também mundo afora por isso. Querida,
a pergunta que é importante, né? O que faz, né, o Comitê aí, Internacional pela Democracia no Brasil? Como é que vocês se articulam? Qual a abrangência do comitê? Porque, assim, eu conheci o comitê há uns 4 anos, o que, na verdade, era o Fibra, né? Que virou Fibra, né? Acabou virando Fibra. Eu conheci pelo pessoal de Paris, os militantes de Paris. E aí, enfim, e eu lembro que foi exatamente no momento ali da transição, né, do golpe da Dilma sendo golpeada, etc. e tal, e eu percebia que existia uma articulação enorme na Europa, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e uma articulação enorme. Então, eu queria saber como é que vocês se articulam, como é que funciona isso e o impacto disso no Brasil. Eu vou tentar ser bem objetiva, porque é uma longa história. Mas, para começar, o Comitê da Suíça é filho da Fibra, tá? A Fibra, ela nasce de uma articulação que nos uniu e nos identificou a partir do golpe, mas, de fato, tem uma articulação anterior, lá dos anos 2002, na verdade, antes da eleição do governo Lula, no sentido de lutar por uma coisa básica que vocês nem têm ideia, que é a nacionalidade dos nossos filhos. Ao chegar na Suíça, eu comecei a participar de grupos de mulheres que se autoapoiam e se articulam entre si para integrar-se e aprender a língua no país. E nessa articulação, quem faz isso, a gente não falava de política, mas quem faz isso é quem tem história com movimentos sociais. A gente ia se identificando nessa caminhada, né? Então, a gente começou a brigar, porque havia uma legislação que dizia, de 1997, no governo Lula, no governo Fernando Henrique, de que filhos de brasileiros nascidos fora do país não eram brasileiros, só de gente que vinha da diplomacia. Se não, não. Então a pessoa ficava apátrida, porque aqui na Suíça é suíço quem é filho de gente casada com suíço ou que tem qualquer parentesco consanguíneo com a Suíça. Quem nasce no território suíço não é suíço. Então, e vocês, isso é uma conversa que a gente pode ter depois, mas a primeira vez que a gente fez um embate com o governo brasileiro foi em 2002, por causa desse movimento, que saiu daqui da Suíça. E esse movimento tomou conta do resto do mundo, porque a gente fez contato com a Rede Globo, com um monte de coisa, a gente reverteu essa coisa no governo Lula em 2003, já, né? E daí em diante a gente se articulou para criar o grupo Brasileiros Mundo Afora, acho que o nome é Brasileiros Mundo Afora, e a gente começou a se articular para ajudar e para buscar nossos direitos como brasileiros fora do Brasil, né? E foi uma luta, e dessa luta daí a gente foi se conhecendo. Então eu conheço boa parte da liderança que hoje está na Fibra por causa desse primeiro movimento lá, que não tinha muita intenção de intervir como a gente interviu ou de contribuir como a gente faz hoje. Então a Fibra nasceu de um primeiro encontro de lideranças na verdade, a Fibra significa Frente Internacional pela Democracia e contra o Golpe, né? E qualquer forma de opressão, por exemplo. E aí houve um encontro, nesse encontro nós tínhamos uma companheira nossa aqui, aliás, algumas companheiras nossas que foram para o encontro em Amsterdã, acredito que no finalzinho de janeiro de 2017, claro que para conseguir fazer isso teve toda uma construção longa, e daí, logo em seguida, a companheira Malu Aires, dá-se o crédito para ela, a companheira Edva, a companheira Jessie Martin, que é daqui da Suíça, e outras companheiras daqui da Suíça que estavam nesse encontro. Fizemos um encontro com essas companheiras e, nesse dia, nós criamos o Comitê Internacional pela Democracia no Brasil, ainda no Volta Dilma e no Anula Impeachment. Tá? Hoje, a partir de tudo que aconteceu, o nosso trabalho essencial é nos articular entre nós mesmos através das redes sociais e realizar eventos presenciais, quer sejam atos ou quer sejam encontros em salas da universidade ou de outros locais, para tratar das questões do Brasil. E nós temos o grupo significativo, a Márcia Tiburi já viu aqui, por exemplo, falar sobre a questão da ascensão do fascismo no Brasil, e, enfim, a gente tem hoje um grupo
um núcleo que eu chamo de núcleo rígido, né, que toca o comitê. Nós não temos nenhum tipo de burocracia e formalização, exceto o nome, quer dizer, nós não temos estatutos, não temos votação, nada disso, a gente resolve tudo de forma muito democrática e muito igual, todo mundo junto, ninguém é maior do que ninguém, isso funciona muito legal, e a gente tem um grupo muito significativo, a partir de fevereiro do ano de 2019, não, 2020, nós estamos em 21, a gente foi convidada para ingressar no Stop Bolsonaro Mundial, então eu passei a ter um pouco mais de visibilidade, acabei caindo nesses espaços aqui públicos por causa dessa interseção, e antes eu contribuía só com o 247, quando era convidada, lá no comecinho, porque sou assinante desde o portal, lá quando tudo começou, em 2011, acho, com o portal ainda. Então, é assim o nosso trabalho. E tem mulheres guerreiras e muito lindas, e muito fortes, e muito competentes no nosso comitê. Sandra, a gente está ouvindo você falar e, assim, morrendo de inveja de ver que o Brasil está tão bem articulado aqui fora e a gente aqui fica batendo cabeça, né? Até porque a única forma que a gente tem de se reunir é via partidos, e os partidos estão, inclusive o PT aqui no Brasil, está bem desarticulado, está bem fragmentado, embora a luta seja comum, é um fora Bolsonaro, é básico, né? E uma substituição do governo em 2022. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria que você falasse dessa sua voz de esperança e como educadora, porque o que eu mais gosto no seu discurso é o seu discurso de educadora. E queria que você também falasse um pouquinho do Canta Brasil, que é o teu projeto maravilhoso, que eu sou super fã. Nossa, são duas coisas muito fortes e muito intensas, mas assim, dentro dessa crítica que você coloca dos partidos e da situação da desarticulação aparente, eu juro que eu acho que é aparente, eu acho, outra vez, a minha esperança no nosso povo simples, que nunca vai aparecer nessas telinhas que a gente está aqui. E eu converso com muitas dessas pessoas através do WhatsApp, através do Zoom também. Então, assim, é verdade que tem essa desarticulação, mas é uma desarticulação por causa de um ranço, de um modelo que passou. O partido não pode mais ser como foi até 10 anos atrás. E a internet, as redes sociais mostraram, e a turma jovem que está na militância, eu não quero nem falar só do PT, eu quero falar da militância de modo geral, é uma turma articulada. Uma menina como a Laura Sabino me faz sonhar todos os dias. Uma pessoa como a Luna Zaratini me faz sonhar todos os dias. Um cara como o Renato Vieira me arrepia de falar. Então, eu não concordo que os partidos estão desarticulados, porque essas pessoas são do partido, e elas não estão desarticuladas, elas estão quebrando com uma tradição arcaica e até fedorenta, desculpa, desse ranço dos capas que a gente conheceu, e que eles não têm mais vez, e eles vão ter que entregar o cajado, e eu estou feliz porque essa galera vai pegar esse cajado sem brigar, à base da competência e do convencimento. Portanto, eu vejo daqui muita esperança, muita coisa boa acontecendo com essa galera jovem que está aí, sabe? Eu estou aqui à disposição delas, de vez em quando eu dou uma cutucada, eu falo, que isso, aquilo, a gente já está fazendo, Sandra, beleza, maravilha, sabe? E, enfim, eu vejo com muitos bons olhos, mas não tenho a urgência de amanhã, eu tenho a urgência de uma vida que me resta. Então, é construção, processo educativo é processo, portanto, a gente tem que fazer cada dia por vez, e eu não vejo que esse país está assim tão entregue às baratas, não. Eu vejo esse país reagindo, eu vejo esse país se reeducando, eu vejo esse país se alfabetizando politicamente através dessas pessoas, e não apenas pelo discurso político, pela prática, quando formam pessoas para o Enem, quando formam pessoas para enfrentar o mercado de trabalho, quando formam pessoas para dizer como é que eles têm que apresentar um currículo, sabe? Todas essas coisas fazem parte do processo educativo de formar. E isso não é só de jovem, também tem adultos, e adultos assim como eu, que tenho 61 anos, que também estão se tornando criança para aprender. E eu tenho muita esperança no nosso país, sempre. Né? Sobre o Canta Brasil, é um projeto que nasceu em 2003, absolutamente apolítico, né? Claro que o meu fazer político está lá, e que a minha prática
cala quem não concorda comigo, não tem quem venha dizer para mim que eu deveria ter votado no Bolsonaro, muito pelo contrário. Mas é um projeto de mulheres, não é só para mulheres, nós temos homens também, é um coral que a gente trabalha lá, terapia musical, basicamente a nossa brasilidade, a nossa identidade brasileira, a nossa música e os nossos toques. Aqui na Europa as pessoas se cumprimentam de mãozinha, dando a mão assim de longe, a gente não se abraça, não se beija, não se beija. Então a gente se junta para falar português, para se encontrar, geralmente elas trazem alguma comida para o final do ensaio, que dura 1h30, e a gente canta música brasileira escolhida por mim, aí eu não abro mão, eu sou autoritária, porque quem escolhe as músicas sou eu, que essas músicas têm a ver com as nossas histórias, tem a ver com a nossa brasilidade, com nossos ritmos, forró, samba, bossa nova, enfim, pagode, que eu não gosto muito, então não entra no repertório, tá, gente? Desculpa aí, até pela linguagem. Mas, enfim, a gente usa esse tempo para falar português, porque a língua aqui da região é alemã, e a gente se junta para ser brasileira e se respeitar, e é muito legal. A gente está se preparando para fazer o concerto de 20 anos em 2023. Já. Sandra, queria te agradecer muitíssimo, uma honra ter você aqui. Eu sou muito sua fã, eu assisto todas as lives que você participa, porque eu acho que a tua voz é muito importante, eu acho que a tua voz tem que encontrar muitos ecos ainda, porque, enfim, reconheço em você a brasileira que a gente quer ter aí fora, né, que nos represente, né, que vá Nós além somos milhões, tá? que vai além da bunda, né, que tentaram vender, né, a bunda, enfim, enfim. Saravá, Sandra, muito obrigada pela tua participação. A casa é sua, o Jogo de Damas está aberto. Quando você precisar dar notícias, quando você precisar de um espaço para você comunicar coisas, o Jogo de Damas está inteira à disposição. Convido a todos, conheçam a Sandra, acompanhem as lives que a Sandra participa, porque a voz dela, como vocês viram, é uma voz de peso nessa discussão e a gente tem muito o que ouvir. Convido a todos para curtirem os canais independentes, participarem, darem likes, comentarem, divulgarem, convidarem as pessoas, e os que puderem fazer um Pix, a gente agradece qualquer quantia, não tem limite de quantia, 129.307.188-97. Sandra, acho que a gente tem 1 minutinho para você se despedir. Agradeço o carinho, agradeço a atenção e me coloco apenas como uma pedrinha nesse areal que é a luta. E nós temos muitas mulheres guerreiras aqui, sabe, que tem essa percepção que eu tenho, que a gente se encontra na luta, e você, Niobe, é outra dessas mulheres que me inspiram. Eu te agradeço muito a oportunidade, e estamos na luta, e vamos continuar, e vamos celebrar muitas coisas boas que vem por aí. Saravá! Bom dia, em paz. Meu